Estamos em 11 participantes, 12 agora. Bom, então vamos começar a quinta semana, os trabalhos da quinta semana. Tá. Então nós vínhamos trabalhando nos últimos tempos, né, com derivadas, né, funções a várias variáveis. Falamos nas últimas aulas de derivadas parciais, derivadas sucessivas, interpretamos a derivada de forma geométrica, interpretamos a derivada como taxa de variação instantânea. E na última aula a gente falou de derivada como a derivada total, né? Quando eu tenho um encadeamento de variáveis, né? E nós vamos trabalhar da forma mais simples, com encadeamento dependendo apenas do t. Mas em situações mais elaboradas, né? Por exemplo, se você está num referencial cartesiano, ok. Mas se você vai para um outro referencial, por exemplo, coordenadas polares, né? Ou coordenadas esféricas, existem outros referenciais, outros sistemas de coordenadas. As equações, elas têm que ser transcritas nesse sistema de coordenadas. Muitas vezes, quando você tem equações diferenciais, né? E esses encadeamentos geram situações bem trabalhosas, né? Não é o nosso caso aqui, mas eu gosto de comentar esse tipo de coisa porque é o que acontece aí nas linhas de pesquisa para quem, porventura, for trabalhar com transferência de calor, mecânica dos fluidos, essas áreas, assim, a teoria eletromagnética também pode aparecer com isso, alguma coisa na área de mecânica dos sólidos mais hard, assim, não essa mecânica dos sólidos que vocês têm aí, uma mecânica dos sólidos mais raiz. Alguém vai dizer, mas a mecânica dos sólidos é difícil. Sim, ela é difícil, né? Mas pegar uma coisa mais, estudar sobre elasticidade, essas coisas, o nível de conhecimento sobre equações diferenciais e saber um pouco mais de derivadas parciais é importante. Bom, mas vamos para aquilo que nos interessa aqui hoje. Bom, a gente vai falar de derivada direcional. Daqui a um pouco a gente fala mais sobre ela, né? Aqui tem alguns esqueminhas, tem um negocinho girando, acho legal esses. Bom, vamos retomar, né? Vamos fazer a pré-aula, fazer essa retomada. Você tem essa função, né? Essa função aqui, o z, né? Depende de x e y. Você olha que o z é uma função de x e de y, né? E, por sua vez, o x é uma função de t e o y é uma função de t. Ou seja, né? Vamos botar outra letra. Em vez de botar f, vou botar uma g e uma h. Né? Ou seja, por que eu estou usando g e h? Porque a expressão aqui é raiz de t. Então, a minha expressão eu vou chamar esse raiz de t de g de t. E aqui é o e na 2/3. E aqui eu vou chamar de h de t. Então, o que se verifica? Que o z ele depende de x e y. Ou seja, o z depende de x e y. Por sua vez, o x e y dependem do t. Então, né, se queremos calcular a derivada, né, eu quero calcular dz dt, ou seja, derivada total
né? Minha derivada total, minha derivada que depende do t, né? Ou seja, minha derivada em relação a t, eu vou ter que seguir, né, esse caminho. Então, eu vou começar em x, z em x e de x em t, né? Então, vai ficar dz dx vezes dx dt. Né? Agora, mais, né? Mais quem? Agora, eu vou fazer outro caminho. dz dy, dy dt. Então, vai ficar dz dy dy dt. Beleza. Então, tá? É importante fazer esse esquema, né? Eu acho esse esquema bem importante, porque desse esquema aqui, nós vamos chegar, né, isso aqui, né? Bem tranquilo. Então, o mais difícil aqui não é o esquema, o mais difícil aqui, nessa questão aqui, são as derivadas, né? Peguei umas derivadas mais, né, para a gente testar nossas regras de derivação. Então, tá, nós queremos, então, calcular a derivada, e nesse problema, né, nós temos, então, que determinar quais são as coordenadas x e y igual a 64. Então, em t igual a 64, né, eu faço a derivada de x em relação a t, né, e aí eu fiquei com esse resultado. Né? Por que eu fiquei com esse resultado, professor? Se a gente for lembrar lá do cálculo 1, né, se eu for fazer a derivada em relação a t, né, eu posso escrever primeiro que x é igual a t elevado a 1 meio. Né? Então, vai ficar t elevado a 1 meio. Se eu faço a derivada de t ao meio, vai ficar quanto? 1 meio de t na 1 meio menos 1 vezes a derivada de t em relação a t, que é 1. Então, vai ficar 1 meio vezes t, 1 meio menos 1, né? 50 centavos menos 1 real dá 50 centavos, né? Ficou menos 1 meio. Portanto, isso aqui vai ficar quanto? Vai ficar 2 raiz de t, e lá em cima vai ficar 1. Por que ficou um 2? Porque aqui está esse 2 aqui. Por que apareceu essa raiz? Olha, porque eu tenho t não menos 1 meio, né? Bom, esse 1 meio é a raiz. E por que foi para o denominador? Foi para o denominador por causa do sinal negativo. Bom, quando eu substituo, coloco no lugar do t o 64, né? Raiz de 64 é 8. 8 vezes 2, 16, né? Beleza. Bom, não tem mistério aqui. Agora, se eu for calcular a outra derivada, a derivada de y em relação a t, né? Ou seja, a derivada de t na derivada de t, sendo que t está elevado na 3 meio, na 2 terços, né? Na 2 terços. Então, vai ficar quanto? 2 terços. T na 2 terços menos 1. Vezes a derivada do t em relação a t, que é 1, né? Então, 2 terços vezes t. Quanto é que é 2 terços menos 1, né? Vai ficar menos 1 terço. É a mesma história, né? O que aconteceu? O que aconteceu aqui? Né? Ficou 2 terços, né? Raiz cúbica de t, né? Então, por que foi para denominador? Foi denominador por causa do sinal do expoente negativo. Por que virou raiz cúbica? Porque está elevado a 1 terço. Então, quanto é que é a raiz cúbica de 64? Isso aqui, espero eu, que vocês gastaram calorias, não da calculadora, tá? É mais importante que você gaste calorias do seu tecido adiposo do que a da calculadora, né? Então, gastando as minhas calorias aqui, raiz cúbica de 64 é 4. Então, 3 vezes 4, 12. Então, 2
E eu tenho a fração 2 dozeavos, eu posso simplificar, divido em cima e embaixo por 2, e dá 1/6. Então tá. Muito bom. Feito isso. Bom, então agora que a gente calculou as derivadas, vamos calcular quanto é o x no ponto, né? Então o x no ponto é 8, né? Ou seja, o x quando t é 64 é 8. O y quando t é 64 é 16, tá? Como é que eu cheguei aqui no 16? Eu tenho, eu tenho 64. 64 é 2 na sexta. Tá? Então, se eu tenho 2 na sexta elevado a 2 terços, quanto é que é 2 na sexta vezes 2 elevado a 2 terços? Vai ficar 2 na sexta vezes 2 terços, né? Chama-se propriedade da potência de potência. Então, o que acontece? A gente multiplica os expoentes. Aqui eu lembro de ter explicado isso em cálculo zero. Aqui eu tenho 2, então o que acontece? 2 vezes 6 dá 12, 12 que divide 6 dá 4. Quanto é que é 2 na quarta? 16. Então tá. Beleza. Bom, feito toda essa parte preliminar, o que falta agora? A gente falta fazer as derivadas de z em relação a x e de z em relação a y. Então, se eu for fazer a derivada de z em relação a x, né, a mesma historinha, né? Se eu for fazer a derivada de z em relação a x, z em relação a x vai ficar 1/2. Primeiro, vamos lembrar da regra, né? Eu vou lá na tabela e vou encontrar o u na p. Vai ficar p na u na p menos 1 vezes a derivada do u. Beleza, então, quando eu tenho uma raiz, é a mesma coisa que eu escrever, né, todo aquele negócio elevado a 1/2. Então, vai ficar 1/2, né, do u, que nesse meu caso aqui é 1 mais x mais 2xy na quarta, elevado na quanto? Na 1/2 menos 1, né? Ou seja, 1/2 menos 1 vezes a derivada em relação a x de 1, ou melhor, de 1 mais x mais 2xy na quarta. Vamos ver se o professor fez a conta certa. Então, quando eu cheguei aqui, né, isso tudo aqui vai virar, né, isso aqui vai ficar, já sabe que isso aqui vai ser menos 1/2, né? Portanto, eu vou ter aqui embaixo 2 raiz quadrada de quem? 1 mais x mais 2xy na quarta. E aqui em cima, eu vou ter 1 vezes essa derivada em relação a x. Quanto é que é a derivada de 1 em relação a x? É 0. A derivada de 1 em relação a x é 0. A derivada de x em relação a x é 1. A derivada de 2xy na quarta em relação a x é 2y na quarta. É isso que nós temos aqui, né? Ou seja, 0 mais 1 é 1, né? Porque às vezes tem gente que fica carregando 0. Então, ali. Pois bem. Então, feito isso, o que vai acontecer agora? Né? Escrevemos de forma mais simples e fizemos as continhas. Bom, então é só substituir o x, botar 8, e y botar 16. Fazendo as contas, né, encontramos isso. Ali não dá 64 exato, tá? Dá 64,00 e um monte de coisa. Eu coloquei 64 porque fica mais bonito, mas aqui, quando eu fiz a conta, dava, acho que 3 zeros depois. E aí aparecia
um monte de número. Não é exatamente 64. Deveria ter colocado aqui um aproximado. Tá? Beleza. Calculando a derivada em relação a y. Calcular a derivada em relação a y é a mesma coisa, né? Nós vamos ter isso aqui, vai ficar 1/2 de u, né? U elevado a menos 1/2 vezes a derivada em relação a y do u. Então, vou calcular a derivada em relação a y. Então, se eu for calcular a derivada em relação a y, o que vai acontecer? Né? Derivada em relação a y do 1 é 0. Derivada em relação a y de x, 0. Derivada em relação a y do y vai ficar 8xy na terceira, né? 4 vezes 2, 8xy na terceira. Bom. Então, tá. Toca a ficha. Bom, reescrevendo, substituindo, né? No lugar do x, 8 no lugar do y, 16. Fazendo as continhas. E aqui eu botei de forma correta 128. É que aqui fica mais quebradinho, né? Não é tão exato 128. É um pouquinho mais quebradinho. Então, agora, o que a gente faz? Substitui as pecinhas. Conhecemos quem é a derivada de z em relação a x, a derivada de x em relação a t, a derivada de z em relação a y e a derivada de y em relação a t. Então, a derivada de z em relação a t, né, vai ficar 64, porque eu substituí esse valor aqui, tá? Vezes 1 vezes quem? Vezes 1/6. Por que 1/6? Porque é dx sobre t, dx dt. Então, 64 é dz dx, dx dt é 1/6, mais 128, que é dz dy, mais 1/6. Então, eu substituí cada uma das pecinhas. Dessa maneira, fazendo as continhas, eu cheguei a 76 terços. Certo? Né? Então, sem grandes mistérios na hora de fazer essas continhas aqui. Então, aqui, né, essa questão aqui, esse exercício que eu deixei, vocês podiam ter feito antes e agora comparar. A ideia é essa, né, que vocês possam fazer o exercício e comparar com o resultado. Uma derivada um pouco mais, né, um pouco mais trabalhosa. Bom, vamos pegar um problema, né? Não há na famosa lei dos gases ideais, né? A lei dos gases ideais, eu não me estou esquecendo, a da física era PV igual a N RT. Okay. Bom, dessa lei, a famosa lei dos gases ideais, ele deu uma base, uma simplificada, né? Porque esse N e R, né? N, se eu não me engano, é a quantidade de moléculas, o R é uma constante não sei das quantas. Então, ele juntou todas essas coisas numa letra K, né? Numa constante K. E ele fez o quê? Ele isolou o P, de tal maneira que eu vou ficar com P igual a K vezes T, e o P, o V que está multiplicando, passou dividindo, né? Então, dessa lei dos gases ideais, eu tenho essa expressão, sendo V o volume em polegadas cúbicas, a temperatura em Kelvin, aí a constante do gás, sendo 10 polegadas libra por Kelvin. Use essa relação para determinar a taxa segundo a qual a temperatura de um gás tem variado quando o volume for de 20 polegadas cúbicas e crescendo a uma taxa de 4 polegadas cúbicas por segundo.
enquanto que a pressão for de 5 libras polegada ao quadrado, crescendo a uma taxa de 1 libra polegada ao quadrado por segundo. Então, a gente vê o seguinte, nós temos aqui taxas no tempo, né? São taxas no tempo. Bom, vamos analisar esse problema passo a passo. Então, se eu perguntar agora, qual é o objetivo do problema? O que o problema quer? Vai ter que olhar no problema, vai ter que ler o problema com atenção e ver o que ele quer. Né? O que ele quer está ali, determinar a taxa segundo a qual a temperatura do gás está variando. Né? É isso que o problema quer. Quais são os dados, né, que ele deu? Né? Então, meu objetivo é esse. O que ele quer? O objetivo é dt derivada da temperatura em relação ao tempo. Quais são os dados que eu tenho? Então, vou ter que olhar no problema quais são os dados. Então, os dados. Um dado é que o volume é de 20 polegadas cúbicas e a taxa de variação do volume, a derivada do volume em relação ao tempo, é 4 polegadas cúbicas por segundo, né? Ou seja, polegadas cúbicas por segundo. Ou seja, polegadas cúbicas por segundo indica uma taxa, ou seja, indica a derivada. Que mais? Nós temos mais informação ali. Ele fala sobre a pressão. Né? A pressão está decrescendo. Então, se ela está decrescendo, ela é negativa. Né? Então, por isso que vem o negativo, por causa do decrescendo. Tá. Uma equação para esse problema? Qual é a equação do problema? Ele deu uma equação, né? Essa é a equação. Mas como ele quer a temperatura, né? O que a gente vai fazer? A gente vai ter que isolar o T. Como é que a gente vai isolar o T? Nós queremos uma relação de temperatura. É isso aqui que se quer. dt, né? Ou seja, derivada da temperatura em relação ao tempo. Mas a temperatura não está isolada. Então, eu vou isolar a temperatura. O que eu faço? Eu passo o V para lá e o K para cá, né? Então, dessa maneira, eu tenho isso aqui. Muito bom. Tá? Temos a nossa equação. Bom, o que a gente sabe? A gente sabe que a temperatura depende do volume e depende da pressão. Não depende do K? Não, porque o K é uma constante. Como é que eu sei que é uma constante? Foi dito no problema, é a constante dos gases. Né? Lá na termodinâmica tem constante para tudo. Constante para qualquer coisa. Então, isso é um valor constante. É uma característica. Né? É um parâmetro físico. Então, deixa ele lá. Tudo isso está dependendo do T. Né? Ou seja, o volume depende do T e a pressão depende do T. Então, esse nosso bom e velho esquema. Então, dessa maneira, a minha derivada, né, do tempo, da temperatura em relação ao tempo, vai ter que ser dada desse formato. Né? Então, se eu pego a derivada do tempo em relação a V, derivada de V em relação ao tempo, está aqui. Se eu pego, né, a derivada da temperatura em relação à pressão e da pressão em relação à temperatura. Aqui. Muito bom. Então, nós temos esses dados, temos que partir para as derivadas. Só para finalizar, ver isso aqui, né? O que acontece? Aqui já está essa informação aqui, né? Então, eu substitui ali. Aqui já está esta informação aqui. Na verdade, estou pegando as cores erradas, né? Estou pegando as cores erradas. Então, ou seja, aqui dv dt, né? Essa está aqui. Ixi, agora eu troquei tudo. É esse aqui, né? E esse aqui é esse aqui. Enfim, vocês entenderam.
Tá. Então, o dp/dt está aqui, o dv/dt está aqui. Falta determinar a derivada da temperatura em relação à pressão e da temperatura em relação ao volume. A derivada da temperatura em relação à pressão vai ficar V sobre K. Olha, se eu vou derivar essa expressão em relação à pressão, a derivada de P em relação a P é 1, então vai ficar V sobre K. Né? Calculo a derivada considerando volume 20, pressão 5 é igual a 10. Né? A minha derivada vai ser 20. Então, já substituí o 20 aqui. Agora, se eu for calcular a derivada da temperatura em relação ao volume, né, o que vai acontecer? Se eu for calcular em relação ao volume, derivada de V em relação a V é 1. Então, fica P sobre K. Substituindo, ficou 5 sobre 10, ou 0,5. Substitui. Então, chegamos a esta relação aqui. Portanto, agora é só fazer a conta. E aí nós temos o seguinte, menos 18. Menos 18, o que, professor? Aqui o professor esqueceu de botar a unidade de medida, né? Kelvin por segundo, né? Então, a temperatura nessa condição, ela está diminuindo 18 Kelvin por segundo. Tá? Então, nesse instante, nesse momento, ela cai 18 Kelvin por segundo. Certo? Então, é essa a derivada, né? Então, é isso que ele queria chegar. Essa é a taxa que ele queria chegar nesse instante. Professor, volta um slide ali, por favor. Pois não? Valeu, obrigado. Bom, olha isso. Bom, então, esse exercício, esse problema aqui, ele retoma um pouco do... Agora, esse problema 2, ele vai retomar um pouco daquele problema que estava lá no questionário. No questionário tinha 3 últimos problemas, né? Ele estava falando de um triângulo retângulo, tá? E aí ele estava falando desse triângulo retângulo que está crescendo a uma taxa de 1 centímetro para um cateto, 12 centímetros no cateto de 12, ele estava crescendo a 2 centímetros. E quer saber e o teto é o ângulo oposto de 12. Então a gente poderia pensar o seguinte, né? Então aqui está meu x, né? O meu x igual a 10, meu y igual a 12. Né? Professor, eu poderia ter botado 12 aqui, o 10 aqui, daí meu teto seria aqui. Poderia. Desenho de cada um. Tá? E o nome que se dá também é de cada um. Aqui eu preferi colocar nesse formato. Tá. E ele deixou claro que o θ é o cateto oposto ao 12. Então, se eu botasse o 12 aqui, né? Se eu botasse o 12 embaixo, o θ teria que ser aqui. Né? Enfim. Então, como eu vou tirar uma função para o θ? Como eu vou expressar o θ em função de x e y? Né? Como é que eu vou obter uma função de θ? Como eu vou dizer que θ é uma função de x e y? Isso aqui eu perguntava lá no questionário. Então, primeiro eu tenho que partir do fato que θ, a tangente do ângulo, é o quê? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Tá? Eu sei que cateto oposto, se a tangente do ângulo é cateto oposto adjacente, então eu sei que a tangente de θ é y, que é o cateto oposto, sobre x, que é o adjacente. E quem é o θ? O θ, então, vai ser a função arcotangente, né? Ou seja, é o oposto da tangente, é o inverso da tangente, né? Então, assim como a gente tem a divisão como inverso da multiplicação, o inverso da tangente é o arco tangente. Né? Então, ficou arco tangente de y sobre x. Então, essa é a minha
função. Vou falar mais da arcotangente no segundo, no grau B. Tá. Então, o que acontece? A minha função arcotangente depende de x e y. O que nós temos? O θ depende de x e depende de y. O nosso problema, nós estamos tendo uma variação. O x e o y estão variando no t. Então, eu tenho que fazer, né, a derivada total. Dθ dx, dx dt. Aqui. Pelo outro lado, dθ dy, dy dθ. Aqui. Então, tá. Muito bom. X igual a 10. Y é igual a 12. Esses são os valores que o problema me deu, né? Eu sei que o dx dt está no problema. Ou seja, a taxa, né, em que esse cateto, o x, está crescendo, é 1 centímetro por minuto. Está ali. Da mesma maneira, dy dt, o problema também já me deu. Tá? Esse é um problema que forneceu. A questão agora é calcular a derivada. Né? Calcular as derivadas. Calcular essa derivada e essa derivada. Porque isso aqui eu conheço, isso aqui eu conheço. Beleza. Então, a minha função arcotangente, eu tenho θ, é uma arcotangente. Então, para calcular a derivada dθ em relação a x, eu vou calcular a derivada do arcotangente. Derivada do arcotangente, né? Se eu olhar lá na tabela, é arcotangente de u igual a 1 sobre 1 mais u ao quadrado vezes du. Isso aqui está lá na tabela de derivação, né? A tabela que eu postei lá na segunda aula tem essa regra. Então, quem é meu u? O u é isso aqui, o que está dentro, tudo. Então, eu vou colocar no lugar do u, tudo. Ah, professor, mas aqui não tá y sobre x. Tá y sobre x, só que eu escrevi de uma forma que pode ser mais interessante, né? Escrevi desse formato, ou seja, eu tenho x com expoente negativo. Tá? Só isso que eu fiz. Bom. E agora, José? O que o professor fez? Que coisa horrível ele fez. Então, quando eu cheguei aqui, o que eu preciso fazer? Isso aqui está pronto. Agora eu vou calcular a derivada em relação a x. Então, para calcular a derivada em relação a x, né, então essa derivada em relação a x vai ficar menos 1 vezes y elevado na menos 2, né? Derivada em relação a x. E aqui, o que vai acontecer? Eu vou ficar com 1 mais y ao quadrado, que divide x ao quadrado, né? Então, o que acontece? Eu vou colocar tudo sobre o denominador x ao quadrado. Então, x ao quadrado, que divide 1 vezes 1, x ao quadrado. X ao quadrado, que divide x ao quadrado, dá 1 vezes y, y ao quadrado. Então, tá. Então, o que acontece? Bom, enfim, voltando. Telemarketing não dá perdão nem quando eu estou dando aula. Então, isso aqui, né? É isso aqui. Como eu mostrei aqui. Aqui está a minha derivada. E aí, o que eu fiz? Aqui. Isso aqui é isso aqui, né? É isso aqui. Ou seja, é menos, sinal negativo, o y sobre x ao quadrado. Né? Porque está x na menos 2. Então, ficou x ao quadrado. Agora, como é que eu simplifico isso? Escrevendo de uma forma mais simples. Então, como eu tenho isso aqui, aí vem uma outra pergunta. Ah, mas por que
Por que ele saiu daqui e veio para cá? Né? Muito simples, né? Eu saio. Né? Agora, saio daqui e venho para cá, porque eu tenho 1 sobre 1 meio. Ou seja, é a mesma coisa que 1 vezes 2 sobre 1. Então, se eu tenho 1 sobre x ao quadrado mais y ao quadrado sobre x ao quadrado, isso aqui vai ficar 1 vezes x ao quadrado sobre x mais y ao quadrado. E aí o que vai acontecer? Eu vou simplificar esse x com esse x e eu vou chegar a essa situação aqui. Certo? Isso aqui talvez tenha sido a parte mais complicada da questão que vocês tinham para resolver no questionário. Né? Então, bom, como a gente está terminando a primeira live, né, faltam 2 minutinhos para finalizar, qual é a missão do intervalo? A missão do intervalo é calcular a derivada em relação a y. Vocês já viram como calcula a derivada em relação a x? Agora é calcular a derivada em relação a y. Certo? Então, nesses 15 minutinhos, 20 minutinhos, né, que vocês têm, então, vamos calcular, vocês ficam como este exercício, certo? Eu vou encerrando aqui a nossa primeira live e às 8h20 retornamos para a segunda live, certo? Então tá. Bom trabalho para vocês e até daqui a pouquinho.